Bom dia. Eu me chamo Aline, sou médica acupunturista, moro em Pernambuco. Uma coisa que eu tenho observado muito nos pacientes com obesidade ultimamente são as dietas que os nutricionistas têm passado com uma coisa muito importante, com a história do glúten. Então, todos os pacientes parecem agora que não comem mais glúten e nem bebem leite. São os dois grandes vilões da atualidade. Eu queria que a mesa comentasse sobre isso, se a gente tem evidência científica para fazer isso, para dizer isso para os pacientes, tanto do ponto de vista ocidental, o doutor que falou primeiro, quanto do ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Obrigada. Bom, na verdade, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os modismos, né? Então, agora a gente também está um pouco na moda da vitamina D. Então, todo mundo repõe vitamina D. Na verdade, não tem nada que comprove que retirando o glúten vai levar à perda de peso, né? A gente sabe que, com certeza, retirando o glúten, você vai acabar ingerindo menos carboidrato, né? E isso pode contribuir para a perda de peso. É importante você fazer o diagnóstico de doença celíaca, né? Até porque é o diagnóstico médico. Então, antes de você prescrever uma dieta restrita de glúten, porque você vai, de certa forma, tirar o convívio do doente com sérias restrições, né, se você suspender o glúten. Então, isso é fundamental antes de você passar uma dieta totalmente restritiva em relação ao glúten, né, fazer o diagnóstico da doença celíaca antes de restringir. Não, é justamente o que eu ia falar, né? Uma coisa é você ter uma intolerância ao glúten diagnosticada. Outra coisa é você colocar isso como modismo, né? Eu particularmente não acredito que seja da forma como colocam, né? Tem que haver um diagnóstico. Não acho necessário retirar completamente o glúten, mas é o que o colega falou. O segredo do glúten é que ele está no macarrão, no pão, está em muita fritura, na torta. Esse é o grande lance do glúten. Algumas pessoas dizem que é um elemento estranho ao organismo do ser humano, mas e que aí por isso pode gerar intolerância. Hoje em dia, já peguei 3 pacientes no consultório que, após os 40 anos, disseram que o médico fez o diagnóstico de doença celíaca, o que é incomum, né? Não é o comum, para retirar o glúten. Então, tem que ter cautela com isso. Só pegando a questão da medicina chinesa, né, da tradicional, o glúten normalmente está relacionado com amido, com carboidrato, né? E é aquilo que eu falei, mais relacionado com sabor doce. Então é muito comum a gente ouvir falar assim, poxa, mas eu não tenho intolerância ao glúten, mas depois que eu deixei de comer glúten, eu não fiquei mais barrigudo, minha barriga está melhor, eu estou mais liso, estou me sentindo melhor. Aí, do ponto de vista da MTC, eu diria o seguinte, o doce sobrecarrega o P-Whey, o baço pâncreas do estômago, que é o quê? O aquecedor médio. Então, se você diminui isso pela dieta, como a doutora falou, você vai, vou diminuir o glúten, então você vai deixar de comer o quê? Massa, pão, fritura, que é uma dieta, né? Obviamente, você vai ter menos agressão ao aquecedor médio e vai sentir realmente uma melhora, vai ficar menos inchado, vai ficar menos barrigudo, coisas desse tipo, né? Mas não indiscriminadamente. Meu nome é Vera, sou acupunturista aqui de São Paulo, e eu queria saber se tem algumas implicações na questão da obesidade quanto ao alimento frio e quente. A senhora diz energeticamente? Ah, sim, porque pensando na questão do obeso yin e yang, o obeso yang ele já tem muito calor, então você tem que diminuir um pouco esse calor em excesso que ele tem para diminuir a compulsão, para equilibrar energeticamente esse paciente, para ele ficar bem mentalmente e conseguir emagrecer, seguir dieta, fazer atividade física. Já o paciente que tem a obesidade yin, ele tem falta de calor no organismo. Então,
É importante, tanto com moxa, quanto, mas principalmente, acho que com alimentação, de introduzir alimentos de característica quente para ele conseguir aumentar a termogênese dele. Mas tomar cuidado para não passar da conta também, porque hoje em dia muita gente fala para tomar chá de gengibre e botar canela e cravo em tudo, e aí pode ir para o outro extremo também. Meu nome é Helena, eu sou aqui de São Paulo. E eu gostaria que vocês comentassem sobre o leite, né, que a colega perguntou, e também como seria, eu sei que não tem uma receita de bolo, não tem, mas como seria uma orientação, que vocês falassem em linhas gerais sobre a alimentação para o indivíduo obeso ou com sobrepeso. Desculpa, eu não entendi a primeira pergunta. Sobre alimentação, eu entendi. Sobre o leite, que a colega perguntou. Ela perguntou sobre o glúten e o leite, porque atualmente pedem muito realmente para tirar o leite da dieta. Inclusive, a gente sabe que o leite tem umidade, né? Então, assim, queria saber a opinião de vocês. A resposta é praticamente a mesma que eu dei para a questão do glúten. A gente sabe que você tem hoje a intolerância à lactose, isso é uma coisa que tem sido falado muito, né? Quando criança, se tem a alergia à lactose. Eu lembro na época, quando eu fazia muito pediatria, você tinha crianças que chegavam com aquele quadro catarral intenso, e rinites, e otites de repetição, e às vezes só o fato de você tirar o leite, porque olha só, gente, tirando o gato, eu não lembro de nenhum, e nós, né? Eu não lembro de nenhum outro mamífero que toma leite na vida adulta. O leite, ele para ser metabolizado, ele precisa de uma proteína que nós só produzimos até os 2 anos de vida, no estômago. E mesmo assim é para o leite materno. Então a gente sabe que o leite ele acaba gerando um pouco de umidade, mucosidade, né? Por outro lado, a gente tem aspecto do cálcio, que é importante, principalmente para as mulheres que estão já entrando na fase de climatério. Então é o que eu falei, eu acho que tudo tem que ter bom senso. Se a pessoa se sente, toma o leite, 1 copo, 2 que seja por dia, e não se sente mal, não tem por que retirar, né? Se ela se sente bem ao tirar o leite, pode tirar, eu não acho que o leite faça tanta falta assim, né? E acho que respondi essa pergunta, né? Então, se a pessoa tiver uma intolerância à lactose, obviamente tem que tirar o leite, só se tiver uma intolerância à lactose. Agora, em relação à dieta, eu particularmente, eu prescrevo uma dieta básica, tipo 1.200 calorias, que eu acho que é uma dieta que atende bem a necessidade de fome da pessoa. Essa dieta é composta pelos alimentos do dia a dia, sem grandes coisas mirabolantes. Uma vez eu peguei uma dieta de um colega, acho que era endocrinologista, era a coisa mais linda do mundo, vinha encadernada. Aí na segunda-feira a pessoa tinha que comer soufflé não sei do que, fricassê não sei da onde. Eu falei, pô, você tem que andar com um cozinheiro do lado, né? Então a dieta tem que ser uma coisa prática, do dia a dia. A pessoa come no dia a dia. Então, a minha dieta, que normalmente eu prescrevo uma dieta de 1.200 calorias, você entra no Google, você acha isso, né? Normalmente, é uma dieta tem que ser fracionada de 3 em 3 horas, porque a gente sabe que manter o metabolismo ativo é um dos fatores que ajuda na queima de gordura. E fazendo também uma dieta de 3 em 3 horas, você evita sintomas muito intensos de hipoglicemia, você reduz os sintomas de cetose, né? Porque quando você faz dieta, você queima proteína, você queima gordura, e isso gera um quadro cetônico aumentado, que pode dar tontura, dor de cabeça, mau hálito. Então, 3 em 3 horas, 1.200 calorias. E mais ou menos eu faço assim, 65% da dieta de carboidratos, 20% de lipídios e 15% de proteína. Você colocando esses dados, né, infelizmente, eu acho que eu me alonguei demais, a dieta está lá, depois, se você quiser, eu passo para você. Mas, assim, não tem muito segredo. E tem uma dieta onde a pessoa possa realmente, como o doutor falou, reeducação alimentar. Essa coisa de você emagrecer, quer emagrecer 20 quilos no mês. Quando vocês viram lá, eu não mostrei todos os dados, meus pacientes emagrecem, no primeiro mês, alguma coisa em torno de 5 a 6 quilos. Mas por quê? Porque existe muita mobilização de água. A gordura, ela retém líquido. Na medida que você começa a quebrar as moléculas de gordura, você perde líquido. Então, o normal é você emagrecer, você fazendo uma dieta correta, bem feita, você emagrece em torno de 700 gramas, ou 500 a 700 gramas a 1 quilo por semana, que vai dar aí mais ou menos em torno de 3 a 4 quilos por mês. Isso é uma dieta ótima. O pessoal da ABESO, Associação Brasileira de Pessoas da Obesidade,
Eles dizem que se você conseguir um resultado de emagrecimento de 10 quilos em 1 ano, mas um emagrecimento efetivo, o que eu chamo de emagrecimento efetivo? É aquele emagrecimento onde você realmente elimina aquele peso. Porque você emagrece 5 no mês e ganha 3 no outro, aí a pessoa faz dieta, você vai ver 1 ano depois a pessoa está com o mesmo peso, às vezes está até mais pesada. Então, assim, 10 quilos no ano é considerado um resultado excelente. Excelente. Agora, é a tal história, a gente às vezes tem que atender às necessidades da ansiedade da pessoa. A pessoa quer emagrecer 5 quilos ontem. E não é assim que funciona. Só um cuidado em relação ao leite, né? Se você restringe o leite, os leites sem lactose, em geral, são leites integrais, né? Então, você retira a lactose, mas acaba colocando gordura. Então, não tem muito sentido. Bom dia, meu nome é Douglas, sou de São Paulo também. A gente já tem algumas bases científicas que já mostram que a acupuntura tem um efeito central em alguns mecanismos, principalmente do hipotálamo. Mas existem hoje médicos que fazem acupuntura para gordura localizada. Existe algum mecanismo do agulhamento local comprovado? Existe a técnica de eletroacupuntura, que a gente utiliza bastante no ambulatório de acupuntura estética, que aí tem a ação local, tá bem? E aí, o que estudos indicam? Que, na verdade, assim, a corrente elétrica estimula os adipócitos a eliminarem as toxinas. Então, na verdade, o adipócito murcha. Entendeu? E aí é eliminado via linfática, e ele é excretado pela urina. Tem, inclusive, um trabalho que avalia a quantidade de metabólitos da gordura excretada na urina com a quantidade de centímetros perdida com a eletroacupuntura. E tem resultado. Não, mas pode ser mais. Só pegando o gancho aqui da doutora, essa questão de que o adipócito murcha, a gente tem que lembrar que a obesidade, o conceito dela é que a obesidade é considerada hipertrófica. O ser humano ele não aumenta o número de células de gordura, de lipócitos, durante a vida, a não ser no último trimestre de gravidez, quando ele está dentro ainda da barriga da mãe, e nos primeiros anos de vida. Aí ele aumenta o número de células de gordura, e na adolescência também aumenta o número de células de gordura, o que faz com que a gente, que é pediatra, tenha muito cuidado com essa coisa de deixar a criança gordinha, porque se ela tiver um número aumentado de células de gordura, porque comeu demais, ela vai ter o que a gente chama de tendência à obesidade. E na adolescência, né, com os fast food, essa coisa toda, que o adolescente acaba comendo demais, se ele engorda na adolescência, ele vai ter muita dificuldade com a questão da obesidade. Então, como é hipertrófica, o que aumenta é o tamanho da célula, não é o número de células de gordura. E quando você emagrece, o que diminui é o tamanho da célula, e não a quantidade de células. Então, quando ela fala que quando você faz a aplicação e os experimentos científicos mostram que a célula murcha, isso é um resultado interessante, porque qualquer dieta que você fizer, a célula murcha. Só um adendo. Esqueça que a membrana celular ela tem elastina. Quando a célula murcha, ela não murcha assim. Imagina uma bexiga. Quando você pega uma bexiga, uma bola de bexiga, você enche. Num primeiro momento, quando você sopra, você tem uma resistência. Quando você passou aquela resistência, é como se fosse um surfactante, né? Aí ela vai embora. É mais ou menos isso que acontece. Agora, quando você volta pelo tamanho normal, ela não volta bonitinha como ela está, ela volta toda enrugada. E essa membrana ela está sensível a expandir novamente. Com o passar do tempo, por ela ter elastina, ela vai retomando o tamanho, digamos assim, o formato original dela. Por isso que quando a gente faz uma dieta, a gente fala, ó, quanto tempo você levou para chegar no peso que você quiser? Ah, eu levei 6 meses, então você tem que fazer mais 6 meses de acompanhamento. Ah, eu levei 2 anos, mais 2 anos de acompanhamento. É o tempo para que aquela célula volte, não é que você não engorde mais, mas aí você vai ter uma menor dificuldade para aumentar o peso. E só uma observação, das pacientes de estética, muitas já fizeram cirurgia plástica no abdômen, fizeram lipoaspiração, e uma coisa muito interessante, lógico, aí retirou o adipócito, por exemplo, da parte da frente da barriga,
Mas aí continua na lateral, e aí quando elas engordam, aqui na frente, muitas vezes não cresce tanto, mas aí cresce bastante na parte lateral. Encerramos esta palestra e agradecemos a presença de todos e aos nossos brilhantes palestrantes.